Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós, nesse dia, que é o 20 de maio de 2022. Graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que somos, e vamos orar, né? Meditar, obedecer a palavra, nos aperfeiçoar no entendimento, né? Imitar as virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Caminhar aí nos caminhos delas, né? Para chegarmos a Jerusalém Celestial e podermos participar das bodas do Cordeiro, né? Graças a Deus, Senhor Jesus, né? Amém. Irmão, vamos continuar aí, né? Com a nossa pequena meditação. Eles estão falando sobre os desígnios de Deus, né? Suas determinações, sua vontade, né? Seus planos, que são planos, né, inescrutáveis, né, pelo homem. Por isso é que o Deus de Israel criou a fé, né? Ele tem o dom da fé que ele coloca nos corações das pessoas que ouvem a palavra, né, com bom grado, para que elas creiam em tudo que está escrito, né, em tudo que ele diz, porque muitas coisas, né, que tem nas escrituras são coisas assim inexplicáveis. Só podemos entender pela fé e pela esperança, né? Não podemos entender pela razão, né? Pela nossa inteligência não tem capacidade para entender, certo? Pelo menos nessa vida atual, né? Nesse mundo em que vivemos, né? Pode ser que no outro a gente consiga entender um pouco mais, né? Acerca exatamente das determinações dos desígnios do Deus vivo, né? Que são imutáveis, né? Porque ele faz o que lhe agrada, né? O que lhe agrada ele faz. E amém, graças a Deus. Então vamos ver aqui uma coisa que o Senhor fez, né? Aqui com Israel, com a igreja, né? Ó. No capítulo 13, né? De Atos dos Apóstolos, do versículo 45 em diante, o que nós vamos ver aqui, ó? Vamos ver que Paulo, né? O apóstolo Paulo está pregando o evangelho lá na Antioquia, né? Da Pisídia, né? Enfim, estava pregando o evangelho pelo mundo, né? Certo? E aí ele dava prioridade, onde ele ia, ele dava prioridade para os judeus que tinha naquela localidade, né? Não é isso? Ele procurava os judeus para tentar explicar para eles que o Messias veio, né? E que ele, né, tudo o que aconteceu com ele estava escrito nas escrituras, nos profetas, e que os judeus tinham que recebê-lo como Messias. Né, mas os planos de Deus, né, eram esses, claro, mas tinha, mas tinha outros planos, né? Porque ele queria que a humanidade, né, não só os judeus que tiveram a oportunidade de conhecer o Messias, queria também que a humanidade toda conhecesse. Então Paulo aqui está, vamos ler aqui, né? Ó. Então os judeus, né? É o versículo 45 em diante do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então os judeus, vendo a multidão, né, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que o Paulo dizia. Né? Então inveja, né? Os judeus tinham inveja dos apóstolos, né? Porque eles estavam pregando o evangelho para o mundo, né? E estava contradizendo pontos da lei, né? Não contradizendo, mas dizendo que a lei de Moisés havia sido cumprida, né? E que aqueles rituais que tinham lá
representava o sacrifício que o Senhor Jesus fez, morrendo no madeiro, derramando seu sangue precioso, né? E ressuscitando ao terceiro dia. Aí no 46, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, tem que usar de ousadia, né, às vezes, né, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. É necessário. Deus ordenou isso, né? O Senhor ordenou a nós que nós pregássemos primeiro a palavra de Deus a vocês, certo? Mas visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, né? Então, já que vocês não querem ouvir, o Senhor Deus de Israel mandou que nós pregássemos as boas novas a vocês. Vocês não querem, então nós vamos, ele está nos mandando para pregar aos gentios. Por isso que nós estamos aqui e os gentios estão recebendo aí a nossa pregação e vocês estão vendo a multidão e estão com inveja e estão contradizendo os nossos ensinamentos. E no 47, porque o Senhor assim nolo mandou, né? Certo? É um mandamento, né, que o Senhor deu a eles, a ele também, né? Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Né? E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, né? E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então nós estamos vendo aqui, né, o desígnio de Deus para com a igreja, né? Para com os salvos, né? Para com as virgens prudentes. Mandou os apóstolos ir atrás das virgens prudentes, né? Atrás das ovelhas, né? E não atrás de adeptos. Porque, na verdade, muitos judeus, né, que eram adeptos de vários grupos religiosos deles lá, queriam que, né, digamos, a igreja fosse um amontoado de adeptos, talvez, né? E aí nós vamos lá agora passar lá para o capítulo 11 de Romanos, continuando aqui. E agora ele vai falar do futuro de Israel. Então, como a gente vem insistindo, né? Os desígnios de Deus, os planos de Deus são para quê? São para a humanidade, para Israel, né? E para a igreja, né? Então nós vimos ali, né? Um desígnio e um plano para a igreja, é isso, e também para a humanidade, né? E agora nós vamos ver aqui o que Deus tem preparado para Israel. Ele diz assim, capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Né? Então, será que Deus então rejeitou porque eles se rebelaram contra a palavra, contra o Messias? Deus então rejeitou o seu povo? Aí o Paulo mesmo responde, de modo nenhum, né? Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, né? Deus não rejeitou o seu povo, né? Que antes conheceu. Ou não sabes o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus, né? Contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma, né? Mas o que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal.
Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Então tá aí, né, irmão? Esse resto aí é o quê? Esse resto, os remanescentes, são as virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática. E aí nós estamos vendo que Deus ele não abandonou o seu povo, né? Não abandonou as suas ovelhas e nem abandonará. Vamos parar por aqui hoje, até amanhã, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.